Fala, terceiro ano, de volta aqui para mais um vídeo. Agora é a vez do módulo 5 da frente 3. A gente vai continuar falando sobre associação de resistores. Lembrando que no vídeo passado a gente falou sobre associação em série, em paralelo, todas as características. Se você ainda não viu o vídeo, você tem que ver o módulo 4 primeiro, né? Se você preferir também, pode pausar o vídeo e ver lá e depois voltar aqui. O assunto principal aqui ainda continua sendo as questões envolvendo associação em série, em paralelo e todas as características, só que agora vai aparecer um conceito novo, que é o conceito de curto-circuito. É interessante você lembrar, sempre que tiver essa informação, curto-circuito, ou então você concluir que algum resistor está em curto-circuito, você vai utilizar a informação de que a DDP nesse resistor é zero. Por enquanto, seria interessante vocês tirarem da cabeça que toda aquela história de curto-circuito em rede elétrica que vai explodir, vai pegar fogo, essas coisas, isso realmente acontece, mas em outras formas. A gente tem que analisar esse formato ainda. Por enquanto, o que eu quero que vocês guardem é que, se existe a informação do curto-circuito ou você chegou até essa informação, é que a DDP, a diferença de potencial naquele resistor em curto-circuito é zero, ok? Daí na hora que a gente for escrever a lei de Ohm, U igual a R vezes I, o U, nesse caso, valeria zero, automaticamente não passa corrente por ele. Agora, a ideia seria interessante. Imagina aqui, ó, você tem um fio ligando um resistor, aqui está o resistor, e você faz a opção de ligar um fio sem resistência para dar, vamos dizer assim, uma nova opção para a corrente passar. E imagina que, por algum motivo, por um outro potencial que está fora dessa região que a gente está analisando agora, tem uma corrente que sai desse ponto A aqui. Vamos lembrar que no vídeo anterior eu estava mostrando para vocês que vocês poderiam, entre aspas, andar com o potencial indicado. Você pode indicar pela letra que você quiser, mas você pode colocar em cada nó ou em cada encontro do fio, cada ponta que o fio fizer, cada curva que ele fizer, você pode repetir o potencial respectivo. Então, dá só uma olhada aqui, ó. Eu posso andar com potencial A, vem aqui A de novo, e vai ser potencial A em tudo quanto é canto desse fio aqui. Se você for pensar que diferença de potencial, o aparelho, que no nosso caso é o resistor, tem que estar ligado em dois pontos que tenham potenciais diferentes, né? O próprio nome fala, diferente de potencial. Se aqui é potencial A ligando o resistor, se aqui é potencial A também, não há DDP, não há diferença de potencial, então a gente fala que esse resistor está em curto-circuito. Por enquanto, para ser interessante para vocês, concluiu que o resistor está em curto-circuito, exclui ele da tua conta. Você não considera o resistor em curto-circuito. Aí na página, na sequência do exercício, no módulo 5, você vai encontrar esse circuito formado por 3 resistores. E aí eu queria que vocês distribuíssem os pontos da mesma forma que eu estava distribuindo anteriormente. Os pontos vão ficar assim, olha só. O ponto de potencial A, você vai poder chegar até aqui, aqui e aqui. Depois você já encontra resistor, não pode mais. O potencial B, por aqui você vai poder colocar, mas aqui você já não pode mais. Só que você tem a opção de vir por aqui, colocando potencial B em tudo que você conseguir. Dá só uma olhada nesse detalhe. Esse resistor de 8 ohms, ele está ligado no potencial B de um lado e potencial B do outro. Dois potenciais iguais não geram DDP, diferença de potencial. Então, esse resistor aqui, ó, está em curto-circuito. Se está em curto-circuito, você vai desconsiderá-lo. Aí o teu circuito inteiro, embora o potencial A esteja aqui e o B aqui, só esses dois resistores que você vai levar em consideração, de A para B. Esse resistor de cima, de 6 ohms, tem potencial AB. Aqui também potencial AB. Vamos lembrar, potenciais iguais e igual ao potencial total do circuito, esses dois estão em paralelo. O exercício pede só para você, a partir daí, dar o valor da resistência equivalente. Para 2 em paralelo, lembra? Só multiplicar os seus valores e dividir pela soma. Vai dar 18 por 9, dá 2 ohms. É a nossa resistência equivalente. Presta bem atenção nesse número 2, que traz o seguinte. São 3 associações, associação 1, associação 2, associação 3.
cada uma com 3 resistores. Né? O exercício dá uma informação importante que todos os resistores são iguais e tem 11 ohms de resistência. Portanto, a gente distribui 11 ohms. Né? Não vou preocupar em colocar a unidade ainda, não tem problema. Só que na associação 1, todos em série. Associação 2, se você for distribuir ponto A aqui, ponto A aqui, ponto A, você vai descobrir que esse resistor aqui está em curto. Associação 3, ponto A aqui, aqui, aqui e aqui, você vai descobrir que esses dois estão em curto. Daí, se estão em curto-circuito, você vai ignorá-los. E aonde for a resistência equivalente possível de somar para a série, você vai somar. Olha só, 3 em série, cada um com 11, então dá 33. 2 em série, cada um com 11, dá 22. E aqui sobrou só esse resistor de 11 como sendo a resistência equivalente. Aí o exercício pediu para calcular a corrente em cada associação, levando em consideração que as 3 vão estar ligadas numa DDP de 330 volts. Para associar DDP, resistência e corrente, primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Eu chamei de I1, só porque vai ser a corrente na associação 1, 330. Dividido por... Opa, aqui estava errado, vamos corrigir. 330, 33 ohms de resistência equivalente. Corrente 1 passou para lá dividindo 10 amperes. 33 volts, 22 ohms, passou dividindo, dá 15 amperes. 33 volts, 11 ohms, passou dividindo, dá 30 amperes. A nossa resposta é a letra E. Bom, número 3 tem uma dica muito boa, que é independente do tipo de desenho que está aí. Vocês têm o desenho original, mas aí ele pede para a gente levar em consideração que o circuito vai ser ligado igual o desenho original que está aí na apostila. E depois... primeiro, a chave lá no ponto P vai ser aberta, aqui no meu já está aberto, e o interruptor freio, aqui ó, ele vai ser fechado, enquanto o interruptor lanternas vai estar aqui aberto. Isso aqui é basicamente o sistema bem simplesinho das lâmpadas do carro. Aí é o seguinte, desse jeito, você vai ver que a corrente vai sair aqui da bateria, ela não vem para esse ramo do fio porque aqui está em aberto, ela desce por aqui, ela também não vem por aqui porque está em aberto, e aí você vai ver que a mesma corrente passa por todas as lâmpadas. Nesse caso, as lâmpadas estão em série. Se estão em série, pessoal, a resistência equivalente do circuito vai ser a soma das resistências das lâmpadas. Acontece o seguinte, elas vão brilhar. Só que elas vão brilhar, já que está passando corrente, elas vão funcionar normal, só que elas vão funcionar desse jeito aqui, com um brilho menos intenso do que aconteceria na verdade. Por quê? Vamos lembrar de uma coisa da aula passada. Se num circuito você aumenta a resistência e corrente são inversas, então você vai abaixar a corrente. Dica valiosíssima, falou de brilho, falou de intensidade de funcionamento, esquenta mais, esquenta menos, você vai analisar corrente. Se você tem uma associação de lâmpadas e você abaixa a corrente que chega naquele circuito, você vai diminuir o brilho, porque você diminuiu a corrente. Então a resposta dessa questão aí é a letra C, que fala que todas as lâmpadas se acenderão, mas com um brilho menor do que o brilho normal. Letra C é a resposta. O número 4 traz um potenciômetro variável, na verdade é como se fosse a gente chama isso de... igual um termostato e tudo mais, você pode controlar a resistência aqui. O exercício fala que essa resistência de potenciômetro, que você pode variar seu valor, pode ser no máximo de 2.000, obviamente no mínimo de 0, né? Depende de onde você vai ligar essa setinha. Se você ligar a setinha aqui, ó, você vai acabar colocando resistência 0 ali. O detalhe é que isso aqui funciona igual no chuveiro elétrico, né? Se você pensar que no chuveiro elétrico você vai mudar a chave do chuveiro elétrico para poder esquentar mais, significa puxar mais corrente. Para puxar mais corrente você está diminuindo a resistência. No caso ele quer saber qual que vai ser a resistência equivalente máxima e mínima do circuito, levando em consideração que esse resistor aqui pode ter uma resistência máxima de 2.000 e uma mínima de 0. Se ele tiver uma mínima de 0,
acaba que esse resistor aqui de 2000 ele vai estar em curto-circuito, porque aí você vai poder distribuir todos os pontos por aqui, aí acaba que o potencial de A vai poder ser transmitido por esse fio aqui, e aí aquele de 2000 vai entrar em curto. Se ele entra em curto, como eu já havia dito, a questão é que ele é desconsiderado, a resistência equivalente então é 500. Se ele funciona com 2000, eu vou ficar com esses 2000 em paralelo, e aí a gente já sabe que quando são iguais você pode somar e dividir por 2. Só que essa região em paralelo vai ficar em série com o de 500, que você só acaba somando. Então, a resistência máxima do circuito vai ser 1500, enquanto a mínima é 500. A resposta é a letra A. O número 5 coloca um desafio que é muito importante você prestar bastante atenção, que é o seguinte, é um circuito com duas chaves C1 e C2, e ele vai pedir para a gente relacionar a corrente do circuito quando essas duas chaves estão abertas e depois quando a chave está fechada. Com a chave aberta, pessoal, a corrente vai sair por aqui, ó, e ela necessariamente vai passar pelos 3 resistores, porque nos ramos onde estão a chave você não vai conseguir ponte, né? Está aberto. Então a corrente vai passar pelos 3 e os 3 vão estar em série. Então repara que a corrente é a mesma que passa pelos 3. Se os 3 estão em série, a resistência equivalente é somar os 3, dá 3R. Usando a equação de Ohm, o igual a R vezes I, com esse R equivalendo na verdade 3R, você vai jogar o 3R para lá dividindo a corrente, então, com as duas chaves abertas, U sobre 3R. Com as duas chaves fechadas, aí o negócio fica muito mais complicado, viu, gente? Toma cuidado, porque aparentemente o desenho não muda muito. Só que como existe a possibilidade da corrente passar pelos fios cuja a chave foi fechada, a gente tem que tomar cuidado. Vamos chamar os pontos positivo e negativo aqui de A e B, que aí a gente consegue distribuir. Repara numa coisa, pessoal. A DDP aqui é de A para B. Então, o DDP do circuito é de A para B. Aí o A eu consegui distribuir aqui no fio até achar o resistor. Eu consigo colocar A até aqui. Com o B a mesma coisa, olha só. Você vai distribuindo, lembra, enquanto o fio estiver vazio. Você vai andando com o potencial. Agora, olha esse resistor. DDP nele é de A para B. Esse resistor, AB. Esse resistor, AB. 3 resistores com a mesma DDP, né, de A para B, e A para B é o circuito também. Então, esses 3 aqui, na verdade, estão em paralelo. Olha só, o desenho engana muito. Se estão 3 iguais em paralelo, você pode pegar o valor de um só e dividir por 3. Essa é a nossa resistência equivalente. Usando a lei de Ohm, só que esse R, na verdade, vai ser R sobre 3, e a corrente I2, você isola a corrente I2 vale 3U sobre R. O exercício pediu para a gente achar a relação de I2 sobre I1. Aí eu pego o valor de I2, 3U sobre R, o valor do I1 que eu já tinha calculado, 1 sobre 3R, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, posso simplificar os R's e os U's, 3 vezes 3, 9. Quer dizer que, lembra que eu falei, em paralelo a corrente vai ser maior, porque a resistência diminui, né? Então a corrente no caso vai ser 9 vezes maior, letra E a resposta. Valeu!